Por que Vladimir Putin, que salvou o regime de Bashar al-Assad em 2015, se afastou da Síria em 2024? Descubra os bastidores dessa complexa relação agora. A relação entre Rússia e Síria é uma das mais intrigantes da geopolítica moderna, carregada de história, estratégia e momentos decisivos que moldaram o Oriente Médio. Desde os tempos da Guerra Fria, quando a União Soviética ofereceu suporte militar e político à Síria, até a dramática intervenção de Vladimir Putin em 2015, que salvou o regime de Bashar al-Assad durante a Guerra Civil, essa aliança tem sido um pilar para ambas as nações. Mas em 2024, essa parceria histórica enfrentou novos desafios. A guerra na Ucrânia drenou os recursos militares e econômicos da Rússia, enquanto a incapacidade de Assad em reconstruir uma força militar autossuficiente culminou na sua renúncia. Ao longo das décadas, a base naval russa em Tartus e a base aérea de Meymin se tornaram símbolos do poder de Moscou na região, garantindo presença estratégica no Mediterrâneo. No entanto, a fragilidade do regime sírio, o fortalecimento de adversários regionais como a Turquia e o Irã e as pressões de insurgências locais colocam a Rússia em uma encruzilhada. Continuar apoiando um aliado que já não entrega os mesmos benefícios estratégicos ou focar em preservar seus próprios interesses geopolíticos sem comprometer ainda mais seus recursos. Para compreender a situação atual entre Rússia e Síria, é essencial revisitar suas raízes históricas. Após a Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio tornou-se um tabuleiro estratégico na Guerra Fria, com a União Soviética buscando aliados para contrabalançar a influência ocidental. A Síria, com sua oposição ao colonialismo e ao expansionismo israelense, alinhou-se à União Soviética nos anos 1950, selando uma parceria política e militar. Essa aliança se fortaleceu em 1971, quando a Síria permitiu a instalação da base naval soviética em Tartus, assegurando à União Soviética um ponto estratégico no Mediterrâneo. Milhares de sírios foram treinados na União Soviética, consolidando laços culturais e criando uma elite influenciada por valores soviéticos. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia manteve sua presença estratégica na Síria. Quando Bashar al-Assad assumiu o poder em 2000, a relação foi renovada, culminando na intervenção militar russa em 2015 para salvar seu regime. Essa intervenção foi motivada não apenas pela proteção das bases russas, mas também pelo desejo de Putin de reafirmar a influência global da Rússia e combater o terrorismo extremista que ameaçava se espalhar para o território russo. Essa história não é apenas sobre laços diplomáticos, mas também sobre interesses estratégicos que atravessam décadas, tornando a aliança entre Rússia e Síria uma das mais complexas e duradouras do cenário internacional. Em 2015, Vladimir Putin tomou a ação decisiva de intervir militarmente na Síria, um movimento que se mostrou um marco na geopolítica do Oriente Médio. Vários motivos estratégicos influenciaram essa decisão. Primeiramente, as bases militares em Tartus e Meymin eram essenciais para a projeção de poder da Rússia no Mediterrâneo e, sem elas, Moscou perderia uma presença geopolítica crucial na região. A intervenção também foi motivada pelo medo de um possível surgimento de um novo Muammar Gaddafi, já que o regime sírio estava à beira do colapso, e Putin temia que Assad fosse deposto de maneira semelhante ao ditador líbio. Além disso, havia um risco crescente de que combatentes jihadistas retornassem para a Rússia, ameaçando a estabilidade interna do país. Para Putin, era mais estratégico enfrentar essas ameaças na Síria, onde o envolvimento militar seria mais eficaz do que permitir que esses grupos se expandissem. Outro fator crucial foi a demonstração de força no cenário global. A intervenção permitiu à Rússia não só proteger seus interesses estratégicos na Síria, mas também reforçar sua imagem como uma potência global capaz de desafiar a supremacia ocidental, especialmente no Oriente Médio. Com a Força Aérea Russa realizando bombardeios intensivos, o regime de Assad conseguiu conquistar vitórias significativas, como a recaptura da cidade de Alepo em 2016, que foi um dos pontos altos da intervenção russa. A presença militar da Rússia na Síria foi fundamental para manter o controle das principais áreas e garantir que Assad permanecesse no poder, ao contrário do que aconteceu com outros regimes da Primavera Árabe que caíram sob pressão ocidental. A intervenção também se mostrou crucial para reafirmar a posição da Rússia como uma potência estratégica na região, mantendo sua influência no Oriente Médio por meio da aliança com Assad.
A relação entre a Rússia e a Síria começou a mostrar sinais de desgaste, especialmente após a invasão da Ucrânia em 2022. A guerra na Ucrânia exigiu uma grande mobilização dos recursos militares e econômicos russos, comprometendo as capacidades de Putin em sustentar a intervenção na Síria. As forças armadas russas estavam sobrecarregadas, e as prioridades de Moscou mudaram, com mais atenção voltada para a frente de guerra no leste europeu. Além disso, apesar de todo o apoio militar russo ao longo dos anos, a Síria ainda não havia conseguido construir um exército autossuficiente e eficaz, o que deixou o regime de Assad vulnerável a novas insurgências. A falta de reformas militares na Síria, junto com o fortalecimento de potências regionais como a Turquia, que apoia grupos rebeldes no norte do país, tornou o cenário mais complexo. O Irã, outro aliado-chave de Assad, também enfrenta dificuldades devido a sanções internacionais e ao enfraquecimento de sua posição regional, o que tornou mais difícil para Damasco depender exclusivamente de Teherã. Frente a esses desafios, Putin parece ter ajustado sua estratégia, priorizando a proteção das bases russas em Tartus e Meymin, ao mesmo tempo em que pressionava Assad a buscar uma solução diplomática com potências regionais, como a Turquia. Essa mudança de foco de Putin reflete uma análise pragmática dos recursos limitados da Rússia. Com as exigências da guerra na Ucrânia e os desafios internos, a Rússia agora parecia mais inclinada a garantir o controle de ativos estratégicos cruciais, sem gastar mais recursos em uma aliança que não trazia os resultados esperados. No entanto, o ano de 2024 marcou uma reviravolta histórica nessa relação. Sob intensa pressão interna e externa, Bashar al-Assad renunciou ao cargo e deixou a Síria, em um movimento que chocou a comunidade internacional. Relatórios indicam que a Rússia desempenhou um papel crucial nos bastidores dessa decisão, ao retirar parte de seu apoio político e militar ao regime, após anos de frustrações com a incapacidade de Damasco em reconstruir sua força política e militar. A renúncia de Assad foi também resultado da mudança de prioridades de Moscou. Com a guerra na Ucrânia consumindo grande parte dos recursos russos e o desgaste da economia interna, Putin parecia cada vez menos inclinado a sustentar um regime que, em sua visão, não era mais capaz de atender aos interesses estratégicos russos na região. Além disso, o fortalecimento da presença turca no norte da Síria e os crescentes desafios impostos por outras potências regionais forçaram o Kremlin a adotar uma abordagem mais pragmática. O foco passou a ser a preservação das bases militares russas em Tartus e Meymin, que continuam sendo pontos estratégicos essenciais para a projeção de poder da Rússia no Mediterrâneo. A queda de Assad foi acelerada pela ofensiva de uma coalizão de grupos rebeldes, que tomaram cidades-chave, como Alepo, com surpreendente facilidade. A insurgência contou com o apoio logístico da Turquia, aumentando a pressão sobre o regime, já enfraquecido por anos de conflito e isolamento econômico. Ao mesmo tempo, Israel e o Hezbollah entraram em um cessar-fogo, o que limitou as opções de Assad para mobilizar apoio militar no momento crítico. O afastamento de Assad abriu espaço para um futuro incerto na Síria. Sem seu principal líder e com uma base de apoio fragmentada, o país enfrenta o desafio de lidar com novas insurgências e disputas territoriais. A ausência de um sucessor claro e a fragmentação das forças leais ao regime criaram um vácuo de poder que grupos locais e potências regionais rapidamente começaram a disputar. Enquanto isso, a Rússia tenta preservar sua influência no tabuleiro sírio por meio de negociações com a Turquia e o Irã, buscando manter sua presença militar estratégica no Mediterrâneo e salvaguardar seus interesses regionais sem investir recursos adicionais em um conflito cada vez mais desfavorável. A queda de Bashar al-Assad marca o fim de uma era na Síria e reflete a instabilidade crônica do Oriente Médio, onde alianças e equilíbrios de poder estão constantemente em transformação. Finalizamos aqui. Porém, clicando no vídeo que aparece na sua tela, você terá acesso a um conteúdo tão bom quanto esse. Até daqui a pouco!